Bom, vamos lá. Nosso curso hoje é sobre a Lectio Divina, a prática da leitura orante. O encontro vivo com a palavra de Deus. Próximo. O que é a leitura orante? Ela não é apenas ler, mas encontrar, não apenas escutar, mas responder. Quando a gente diz assim, não apenas ler, eu digo que eu estou lendo com um propósito, não estou lendo por ler, não é uma leitura livre, descompromissada, é uma leitura intencional. E quando eu tenho intenção dentro da palavra de Deus, eu vou ter um encontro. E esse encontro é com o Senhor das Escrituras. Então, a leitura orante é uma leitura onde eu encontro o Senhor das Escrituras, onde eu posso fazer parte daquele universo que está ali escrito. Então, eu também não apenas escuto seu chamado, a sua palavra, mas eu também respondo a esse chamado. É um caminho de intimidade com Deus. E aqui é importante a gente frisar, antes, né, do curso todo aí, lembrar sempre que, quando eu penso na Lectio Divina e nesse aprofundamento que a gente vai ter com a palavra de Deus, eu preciso lembrar que isso não vai me fazer mais crente, né? Um crente melhor, não vou ser super crente, mais crente que todo mundo, não é nada disso. Eu vou exaltar o nome do Senhor, vou render glórias ao seu nome, mas porque eu estou me aprofundando no relacionamento com Ele, por Ele, não por mim, né? Não é para a minha glória, para o meu crescimento, mas para uma intimidade maior com o Senhor. Então, aqui não é coisa para super crente, é para uma intimidade maior com o Senhor das Escrituras. Próximo. Mais do que leitura, a Lectio Divina é uma oração. Mais do que uma oração, ela é transformação. Toda vez que a gente entra para a palavra de Deus, toda vez que a gente se dedica, não tem como não ser transformado. Uma vez que o Espírito Santo dirige a nossa leitura, dirige a nossa oração, e mais alguns passos da Lectio Divina, fica difícil você permanecer no mesmo lugar que você está. Você só fica não espera a iluminação do Espírito Santo. E nós, que somos crentes que estamos aqui, pressupõe que todo mundo aqui é um crente comprometido. Se a gente é um crente comprometido, certamente, no nosso momento de Lectio Divina, a gente vai ter um encontro com o Senhor, consequentemente, uma transformação. Então, isso é um encontro com Jesus. Quando a gente encontra com Jesus, é impossível permanecer a mesma pessoa. Próximo. A leitura orante ou a Lectio Divina é uma maneira de fazer a leitura bíblica de forma que nós somos impelidos a literalmente mergulhar na palavra de Deus. É deixar que ela fale diretamente conosco. É uma experiência de saborear e viver as Escrituras. Próximo. Dentro da leitura orante, nós temos 4 movimentos, né, que são os movimentos conhecidos por todos, que são a leitura, a meditação a respeito daquele texto, a oração e a contemplação. Nós temos também um quinto movimento, que ele é mais atual, né? Esses 4 movimentos, eles foram nomeados pelos monges lá na antiguidade. Hoje nós contamos com um quinto movimento, que mesmo que ele não existisse, agora não fosse nomeado, a gente sabe que a consequência desses 4 aqui, eles desembocam
no quinto movimento, pode passar, que é a ação. Então, se você está totalmente imerso na palavra de Deus, né, seguindo aqueles movimentos da Lectio Divina, que também não precisa ser uma questão só da Lectio, mas quando você lê a palavra de Deus, você é impelido a agir. Não tem como você ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e não ter uma atitude, não ter uma ação. Então, a gente precisa partir para fora, para agir. Próximo. Vamos começar? Você já ouviu dizer que a leitura é uma viagem por lugares que você jamais visitou e não paga nada por todas as milhas e lugares por onde passa? Pois é isso mesmo, entregue-se. E aqui eu uso sempre as histórias, né? Eu penso muito nas histórias do C.S. Lewis, que são histórias maravilhosas das Crônicas de Nárnia, são 7 crônicas, uma história mais maravilhosa que a outra, uma mais rica que a outra. Quando você lê as histórias, é impossível você não entrar na história e participar de todas aquelas aventuras. A Lectio Divina tem um momento para isso acontecer também. No entanto, quem nos acompanha nessa leitura orante é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus, né? Não é um livro de magia, de fantasia, um livro fantástico, é o livro da verdade. Então, você é guiado nessa leitura. Próximo. Aqui eu trouxe algumas sugestões para a gente poder praticar a Lectio com tranquilidade. Não assustem com a quantidade de linhas, porque é muito mais simples, tá, irmãos? É que para a gente introduzir o assunto, a gente precisa de mais informação, mas quando você vai fazer, vai vivenciar a Lectio Divina, é muito mais simples, tá? Então, aqui eu trago algumas sugestões. Escolha um lugar tranquilo, arejado, com boa iluminação. Deixe a Bíblia, e você pode utilizar uma Bíblia comentada, um caderno para anotações e um lápis à sua disposição. Prepare-se, entre em um momento de aquietar os pensamentos. Aí, você lembra sempre do Salmo 46:10. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Tem esse versículo em mente sempre. Para te ajudar, faça a respiração 4-4-4. O que é essa respiração? Você vai inspirar, que é puxar o ar, em 4 tempos. 4 tempos. Você vai segurar 4 tempos. Enquanto você inspira e segura, você vai pensar assim: mais de ti, Jesus, mais de ti. E depois, enquanto você expira, você vai dizer: menos de mim. Você vai repetir algumas vezes, até que você perceba que você já está calmo, tranquilo, né? A ansiedade ficou para o lado de fora de casa, ficou para o lado de fora desse templo aqui. Então, procure um tempo de respiração em que você realmente se sinta tranquilo para dar início, porque é um momento tão rico, tão precioso da Lectio Divina, é um momento que você investe em estar com Deus, é o seu tempo mais precioso, que você não pode estar com o coração afoito, intranquilo, né, na ansiedade. Não, você precisa parar tudo, agora é meu tempo com Deus. Então, repita 4 vezes essa respiração, ou mais, tem pessoas que precisam de menos e tem pessoas que nem precisam. Mas eu acho importante que tenha esse ritual, porque, de fato, quando você respira corretamente, essa oxigenação vai fazer bem para os seus pensamentos, né? Você vai
ser melhor orientada ali, vai ler melhor, vai ler como é que eu posso dizer? Obedecendo as pontuações, as respirações, e isso vai entrando, né, na sua mente com mais tranquilidade. Então, é muito bom que você faça. E aí você vai orar e pedir a Deus, ao Espírito Santo, que te conduza por onde Ele quiser. Aí Ele vai falar com você o que Ele acha que tem que ser dito, tá? Por meio daquela leitura. Próximo. Próximo. No primeiro movimento, a gente tem aqui a leitura. Eu gosto muito desse texto de Lucas 24, de 13 a 32, porque fala dos discípulos indo para Emaús, quando o Senhor aparece para eles, eles não percebem ali naquela caminhada, né? Então, faça a leitura sem pressa, respeitando toda a pontuação e entonação que o texto exige. Leia a primeira vez atentamente, alimentando-se do texto. Terminou a primeira vez? Espera uns 10 segundinhos. Dá esse tempo, fique em silêncio, não faça nada, fique ali. Retome o texto, mas agora você vai atentar para as palavras ou termos que mais lhe chamam a atenção. Não tenha pressa, tá? Está lendo a segunda vez. Então, algumas palavras vão saltar aos olhos, ou alguns termos, ou alguma fala, né? Guarda isso para você. E aí, você dá mais 10 segundinhos e vai ler pela terceira vez. Só que dessa terceira vez, você vai ler e vai entrar no texto. Você vai fazer parte daquela história, daquele fato. E aí, você vai ver tudo do lado de dentro, que está ouvindo, caso alguém esteja dirigindo essa lecture ou que você está lendo. Então, perceba o ambiente agora do lado de dentro. Você entrou, você mergulhou nas escrituras. Perceba agora do lado de dentro. Você vai ser coadjuvante nessa história. E quem que está te seguindo ali? Quem é que está te orientando? O próprio Deus. O próprio Jesus está ali com você, não é? Ele estava lá no caminho de Emaús e ele está agora também aqui, nos dirigindo nessa aula. Então, sempre atenção às palavras do texto. Se você estiver fazendo sozinho, vai anotando essas palavras, ou termos, ou frases, mas não deixe de ficar atento. Próximo. No segundo movimento, vem a meditação. A meditação sobre esse texto requer uma pergunta. Sobre qualquer texto que você for fazer a lectio, tá? Eu acho interessante começar por esse mesmo, quando você for fazer esse exercício. Comece por esse texto. E pergunte para Deus, o que Ele quer te dizer com essa passagem? O que Ele está falando ao seu coração? Você pegou algumas palavras que sobressaíram, alguns termos. O Senhor Jesus falou alguma coisa ali naquele momento que está falando ao seu coração. Então, o que Deus quer te dizer com essa passagem? E deixa Ele falar, né? Próximo. Partindo desse tempo, né, de espera que Deus fale, você precisa ruminar o que ele está falando com você. Você vai perceber. Aqui nós temos crentes experientes já, que sabem bem quando é a hora que Deus está falando. Então, esse é um momento subjetivo, é um momento único. Agora, eu estou ouvindo de Deus o que Ele quer falar comigo. O que eu preciso ouvir, né? Então,
ele quer me dizer a respeito do que eu li na sua presença santa ali naquele momento. Eu necessito ser confrontado, impactado pela palavra. A gente precisa desse confronto, né, feito pelo Senhor, dentro da sua palavra. Próximo. O terceiro movimento é a oração. Então, eu recebi ali do Senhor, eu meditei em cima daquela questão, ele falou ao meu coração, agora eu vou orar. Eu posso orar usando aquele texto que eu acabei de ler para falar com Deus. Ali mesmo. Senhor, eu também estava no caminho de Emaús quando o Senhor me encontrou. O Senhor me encontrou perdido, como estavam aqueles discípulos, né? Então, vai abrindo o seu coração, vai colocando para o Senhor tudo aquilo que está aqui dentro, que está incomodando, que está querendo sair, que está querendo falar, né? Aquelas coisas que falam muito alto, vai colocando para o Senhor. Vai orando em cima desse texto. Ou então, aqui eu gosto dessa oração, né, dessa pequena oração, que foi um teólogo que eu nunca consigo lembrar o nome. Ele disse assim, praticando a lectio mesmo: Senhor, me dê o coração com o qual tu queres que eu te ame. Me dê as palavras com as quais tu queres que eu te louve. Que minha vida seja um reflexo do seu amor e de sua glória. Lembra que nós o amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro, isso mesmo. Então, tudo que sai do mais profundo do nosso coração, eu estou devolvendo ao Senhor o que ele já pôs aqui dentro, né? Então, é o momento de usar a sua vida, o que está acontecendo. Ele conhece, né, o seu coração, a sua vida. Ele sabe o porquê de estar falando com você por meio da palavra daquela maneira. Então, devolva em oração isso para ele. Próximo. E aí, na contemplação, que é o quarto movimento, mas que ainda não vai ser o último, né? Tradicionalmente seria o último momento da contemplação, mas a gente vai um pouquinho além. Contemplar é ver com os olhos iluminados pelo Espírito Santo, é adorar a Deus por quem Ele é, por sua santidade, sua graça e misericórdia, por seu amor. Tudo aquilo que Ele me mostrou naquela passagem e que Ele está fazendo comigo agora, eu estou vendo agora pelos olhos do Espírito Santo, né? Eu vejo a partir do texto a presença do Senhor em tudo, no texto escrito, no momento em que ele falou comigo, e quando respondi a ele em oração. O Senhor está presente em todos esses momentos. Eu leio, eu medito, eu oro, mas na realidade eu só faço isso porque antes ele tocou aqui, né? Então caem as escamas dos nossos olhos e vemos a Cristo. Eu sempre lembro de Saulo, quando cai, prostrado, sem enxergar, né? Mas ouve a voz do Senhor, atende. Essa passagem é maravilhosa também para fazer a Lectio Divina, né? Que coisa linda. Então, aqui as nossas escamas caem e nós vemos a Cristo, né? A visão mais límpida que pode haver é enxergar a Cristo. E aí, no quinto movimento, pode passar, é a ação. O que é a ação? É uma evolução natural dos 4 primeiros movimentos, que são os 4 tradicionais, conhecidos. Porque a experiência com a palavra de Deus, ela me coloca não para viver uma experiência apenas interna e espiritual, mas externa e prática. Quando a gente fala do serviço cristão,
Eu penso muito nessa questão da ação da Lectio Divina. O que é o serviço cristão? O que é o servir? Exatamente isso, né? Tudo aquilo que o Senhor colocou aqui dentro, vou oferecer colocando para fora, né? O que não deixa de ser espiritual. Toda ação do crente é espiritual. Muitas vezes eu ouço algumas pessoas fazendo diferença da nossa vida dentro da igreja, em casa, no trabalho, no fim de semana. Ah, eu sou um na igreja, eu sou um em casa, eu sou um no lazer. Não, a gente é um só, a gente é um ser espiritual. Todos nós somos seres espirituais. Então, as nossas ações são espirituais. E quando a gente olha para o quinto movimento aqui, o da ação, a ação é um movimento espiritual também, não é nem menos nem mais que os demais movimentos, né? Ele é tão espiritual quanto. Então, o que a palavra me pede para fazer? A ação precisa responder essa pergunta: o que a palavra de Deus me pede para fazer? O que o Senhor está falando comigo? Onde é que eu preciso agir? E aí, esse movimento, ele integra a experiência da oração na vida cotidiana. Também transforma a reflexão e a contemplação em atitudes concretas. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Perdoar alguém. Será que o senhor está te convidando aí para falar com aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que você ficou com uma diferença ali, não conseguiu resolver, está faltando perdoar? Vamos lá reatar, né? Vamos reatar esse relacionamento. Fazer um ato de bondade, de misericórdia, parar de passar do lado daquele que precisa, né? Como se fosse invisível, como se eu não visse aquele que está necessitando, às vezes, de um prato de comida, uma roupa, um cuidado médico, não sei, né? Há tantas pessoas invisíveis na rua que nós que somos crentes não podemos nos fazer de cegos, fazer de conta que nós não estamos vendo. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Ter uma conversa difícil com amor e paciência. Hoje até brinquei na aula da tarde, né? A gente só não pode pedir força para Deus. Se é para resolver uma situação difícil, amor, paciência, muita resiliência, Senhor, menos força, senão a gente resolve do jeito errado. Aí vai ter que orar muito, estudar muita palavra para poder resolver o problema que vai arrumar. Então, amor, paciência, resiliência, né? Já tá bom demais. Mudar um hábito prejudicial. Às vezes nós temos hábitos, nós temos atitudes, falas, que não chegam a ser pecaminosas, não são pecado. Mas são hábitos, atitudes, falas que, assim, mais um pouquinho a gente cai em pecado, né? Ou alguma coisa ruim acontece. Aqui eu peguei o exemplo do trânsito. O trânsito é um lugar onde a gente é testado o tempo todo como cristão. Misericórdia. Se um dia você está do avesso e pega uma pessoa que não anda nem para lá nem para cá, e você naquela pressa, atrasado, e está estourado, começa a buzinar e colocar a mão para fora e fazer para andar logo. Se essa pessoa para e vem para cima, algo pior pode acontecer, né? Então a gente precisa mudar alguns hábitos, algumas falas, né? Pedir para o Espírito Santo nos dar domínio próprio mesmo. E quando a gente não tiver, para ele botar uma coleira e uma focinheira na gente, porque a gente vai que nem um pitbull, né? É, precisa, não tem jeito não. Põe a focinheira santa aqui, ó. Quando às vezes eu falo assim, nem é questão de palavra pesada, nada, mas quando eu tenho que falar com alguém, eu falo, Senhor,
Coloca as palavras na minha boca, me ilumina nessa conversa. Fala também por mim, quando o senhor achar que o que eu vou falar não procede. Mas se o senhor tiver que calar minha boca, o senhor me faz calar a boca mesmo. Coloca minha língua lá dentro e minha boca trava. Trave mesmo. Então, e já aconteceu. Já aconteceu e várias vezes. A minha boca, e eu só escutar, 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 escutar e obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar, né? Então, vamos obedecer. E também servir a comunidade. Aqui a gente está numa comunidade de irmãos, todos da IPI, eu acredito, né? Todos estão servindo nas suas igrejas, nas suas comunidades. Amém, se todos estiverem. Mas e na sua vizinhança? Quem está servindo na sua vizinhança? Quem está servindo na casa dos familiares, né? Quem serve lá no seu trabalho? Porque o nosso trabalho é um só. A gente deveria se identificar assim: sou servo de Cristo e trabalho a serviço dele. Então, a nossa função é servi-lo. Não tem lugar que eu devo e lugar que eu não devo. Em todos os lugares eu devo. Então, sempre é uma oportunidade de ação, né? Próximo. Só um minutinho, irmãos. Lembre-se, nem sempre você estará inclinado à prática dessa disciplina espiritual. No entanto, persista, porque a carne nunca quer. A carne te dá sono, distrai com os problemas do dia a dia, lembra que vai começar a chover, tem roupa no varal, que a máquina está batendo e você está cansado. Tira totalmente o seu foco, não permita, persista. Ore, persista, porque a carne ela vai sempre militar contra, mas persista. Outra coisa que é muito importante falar, irmãos, é que a prática da Lectio Divina, ela não é sobre espiritualismos, sobre essa onda, né, de misticismo e espiritualidade que a gente vê aí pelo mundo, essas experiências extraordinárias, milagres, né, misticismo barato. É uma questão mística porque nos coloca nesse relacionamento com o Senhor, mas não esse misticismo como o mundo vende, né? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o meu relacionamento com Jesus, com o nosso noivo. Então, essa disciplina, ela sempre vai apontar para Jesus. Eu não vou me tornar mais crente, como eu tinha falado, né? Ou super crente, porque eu pratico a Lectio Divina. Como bem apontou hoje o irmão Edgar, é uma prática que tem outras disciplinas espirituais dentro, né? A oração, a meditação, a contemplação. Eu não vou ser mais crente por isso, mas eu vou perceber meu relacionamento com Jesus se aprofundando. E essa é a intenção real. Essa disciplina sempre vai apontar para ele. Então, não tem outro alvo, sempre é Jesus. Então, reserve esse tempo como a noiva que aguarda ansiosamente por seu noivo e quer fazer o melhor para estar com ele. Aí eu convido vocês para lembrarem, principalmente as mulheres aqui, né? Quando ia encontrar um noivo, se perfumava, tomava aquele banho demorado, né? Caía até a energia de casa, tomava banho gelado, né? Para não perder aquele encontro, se arrumava, se preparava, estava bonita. Faça a mesma coisa para Jesus, se prepare para estar com Jesus. Escolha o melhor lugar, melhor ambiente, melhor horário, para você ter esse tempo com ele, porque é relacionamento com Jesus. Pode passar.
Lembre-se de novo, a persistência é geralmente premiada. O tempo com Deus é o melhor investimento de nossas vidas. Hoje já é a eternidade. Estamos aqui aquecendo para estarmos todos juntos a Ele nas bodas do Cordeiro. Então aqui a gente só está esquentando o motor, né? Mas a gente o crente já vive a eternidade. Não vou esperar chegar lá no céu, nos braços do Senhor, para agora eu estou. Não, eu preciso começar a viver aqui essa eternidade, né? Eu anseio por isso. E você? Eu tenho certeza que também, né? Pode passar. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Filipenses 4, versículos 8 e 9. Próximo. Aqui eu tenho 3 perguntinhas. Aí vocês não precisam responder para mim, né? Mas se façam essas perguntas. Primeira, você consegue lembrar os movimentos da Lectio Divina e explicar cada um rapidamente? Segunda perguntinha. Em qual dos movimentos Deus fala diretamente a mim? Terceira. Por que fazer a Lectio Divina? Existem outras perguntas a serem feitas. E aqui eu quero convidá-los. Aqui eu estou vendo gente bonita que já esteve no ano passado no curso, que eu lembro. Agora eu não estou vendo se tem gente de hoje à tarde, mas deve ter, né? É um desafio e uma proposta de vocês levarem a Lectio Divina para as igrejas de vocês, para as comunidades de vocês. Por quê? Porque se caiu na sua mão, é porque é para você desenvolver, né? O Senhor te trouxe até aqui essa noite, te trouxe no dia 26 de março para estar aqui ouvindo essa palestra, essa aula. Talvez seja a segunda ou terceira vez que você esteja ouvindo. Então, tenha um propósito. Desenvolva essa prática na sua igreja, com irmãos. Faça um grupo pequeno, né? Você pode fazer sozinho? Pode fazer em 2 pessoas? Pode, mas pode fazer em 5. Pode fazer em 10 pessoas. Não coloca muita gente para não ficar difícil, né? De controlar ali o ambiente. Então, é uma proposta. Convido você a ser a pessoa que vai iniciar essa prática lá na sua igreja, na sua comunidade, no culto doméstico também, né? Ensinar as pessoas da família a desenvolverem essa prática. Pode ter certeza que vai ser enriquecedor demais. Como é uma prática que estava assim esquecida, esquecida e tem voltado com, né, ainda discretamente, a gente precisa ensinar quem não conhece ainda. Como vocês estão aqui hoje, vamos passar adiante o conhecimento, né? E aí coloquem mais perguntas também. Pode passar. Ah, acabou. Então, assim, eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui, pela paciência, por caminharem juntos, né, com a gente aí. Deus abençoe a cada um. Qualquer dúvida, chama a gente para conversar, né? Se precisar de um apoio, pode chamar. E aqui a gente tem umas sugestões de leitura de materiais, né? A Bíblia comentada, nós temos a Bíblia de Estudo de Genebra, a Bíblia de Estudo da Fé Reformada,
a John MacArthur, tem a NVI e a NVT também, que podem ser usadas. Existem comentários bíblicos. Eu tenho um comentário maravilhoso, saboroso, do Hernandes Dias Lopes, do Novo Testamento, que ajuda muito, né? A gente, com os estudos dele, a gente consegue entender mais coisas daqueles trechos bíblicos que às vezes são um pouquinho mais difíceis, a gente consegue entender melhor. Tem o app da Bíblia Falada, que você consegue na Play Store, para quem tem Android. Eu não sei se iPhone tem também. É do pastor Cornélio Augusto. Ele tem uma voz muito gostosa e sabe ler muito bem. Então, quando eu quero fazer uma lectio e não quero ler, eu quero ouvir, eu faço com a voz do pastor Cornélio. Muito gostosa mesmo de se acompanhar. E esses 2 devocionais que eu sempre sugiro, que é o Chamado de Jesus, da Sarah Young, da editora Thomas Nelson, e o Dia a Dia com Spurgeon, Manhã e Noite, Meditações Diárias. São livros riquíssimos. A gente não precisa de muita coisa, né? Na realidade, a gente precisa da palavra de Deus. E aí a gente encontra um suporte maravilhoso também para nos ajudar. É isso, irmãos. Deus abençoe. Obrigada por tudo, viu? Beijo. Obrigada, Andréia. Valeu. Muito obrigada. Agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigada. Esse aqui é para você. Muito bem. Eu tenho só um sentimento, né? Quando você nos mostrou a bibliografia, então, mas já acabou, poxa vida. Né? Então, a gente fica com aquele gostinho de queremos mais, né? Mas, Foi rápido, mas foi muito gostoso. pois é. Foi um prazer enorme. Edgar, você tem algum anúncio, algum aviso para dar? Olha, eu tenho sim. Amanhã nós temos um curso que é muito, 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 é imperdível. Abertura e encerramento, tem que ser momentos inesquecíveis. O título é Igrejas Poderosas em Oração. Nós vamos começar meia hora mais cedo, por causa do currículo do reverendo Rui Lobo, que é esse que me chamou agora, me passou o microfone, este jovem, ele quem vai ministrar de manhã, à tarde e à noite. Então, a gente está começando meia hora antes, porque, embora jovem, ele tem uma vida dedicada preciosa, cada minuto aproveitando para servir o reino. Então, ele vai... Nesse caso, eu vou te mandar um currículo bem resumido, tá, Edgar? Porque não é para só meia hora, então... Não tinha pensado nisso. Bom, mas talvez seja bom, mas também... André, você e o pessoal, né, as irmãs e irmãos que não... Manda o currículo inteiro, não faça isso. Viu, Edgar? As irmãs e os irmãos aí que não me conhecem devem estar pensando assim, mas que rapaz mais humilde, né, rapaz? Então eu diria assim que uma das qualidades pelas quais eu mais me orgulho é minha humildade, sabe? Dá para chamar você o professor mais humilde do nosso quadro docente. Pois é. Não tenha dúvida. Viu, Luciaranha? Vai prestando atenção aí. Na carreira, temos ícones aqui que nos motivam. Então, amanhã esse é o aviso. Agora, eu quero comentar aqui rapidinho, que é o seguinte. O que nós precisamos saber para a gente, como crentes, como discípulos de Cristo, o que nós precisamos saber? Então, tem saberes indispensáveis. Eu vou dar um exemplo. Dons espirituais. Então, vamos ter uma aula sobre dons espirituais, ele vai explicar sobre o dom de cura, o dom de milagre, explicar a diferença de milagre para cura, né? O dom de conhecimento, dom da generosidade, dom da administração. Então, você fala, uma pessoa assiste uma aula sobre dons e fica maravilhada. Aprende, fica motivada e aprende também que todos nós nascemos com pelo menos um dom que Deus nos dá. Então, cabe a você procurar com ajuda
identificar esse dom. Bom, e aí a conversa vai embora, né? Sobre dons. Uma outra coisa que nós devemos aprender, estou falando para, por exemplo, o que você deve ensinar a uma criança, a um adolescente, a uma pessoa adulta, mas que não é ainda convertida. Então, você tem que falar de dons, aí tem que falar sobre o fruto do Espírito. São 9, né? Agora mesmo, a professora fez menção. Então, nós temos aí o amor, paz, alegria, paciência, ternura e bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Temos que falar sobre isso. E existe um terceiro bloco de conhecimento, que é o bloco de disciplinas espirituais. E veja se não é uma maneira boa para a gente concluir, né, esse nosso encontro. Reflitam. Nós temos na Lectio Divina 4 disciplinas espirituais. Só para ajudar a lembrar, nós temos várias disciplinas espirituais: jejum, confissão, evangelismo, e temos também aquelas que nós usamos para praticar a Lectio Divina, o estudo e a absorção da palavra. Nós temos a meditação, nós temos a oração e nós temos a contemplação. Então, aqui nós temos 4 disciplinas espirituais numa única ferramenta. Por isso que ela é muito potente, e eu quero pedir aqui para vocês uma atenção especial, porque o inimigo não quer que vocês avancem na Lectio Divina. Verdade. Principalmente coletivamente, porque individualmente ele já sabe que 90% das pessoas não vai avançar. Por isso, valorizem, por exemplo, a respiração. A respiração é muito importante você fazer, como ela recomendou, 4x4x4. É muito importante. Você respirar 4 momentos, né? Mais de Cristo em mim, mais de Jesus em mim. Depois 4 minutos com a respiração. 4 minutos, não. 4 momentos. 4 minutos você mata todo mundo. 2 minutos ainda era capaz. Tereza Matsumoto. André, eu vejo que o Edgar tem más intenções para conosco, viu? Tô vendo. É uma luta, né, por lugares no ônibus do arrebatamento. Então, em resumo, meus amados, Aí não queremos ir agora, não. Não brinca, não. Aqui, ó, Tereza Matsumoto gosta de falar do combo espiritual. São 4 ferramentas numa só. Então, é o estudo da palavra, meditação, oração e contemplação. Essa assim, com alegria que eu compartilho essa visão, porque é muito importante a gente avançar individual e coletivamente. Eu termino aqui a minha observação nesse tempo aberto pelo reverendo Rui, destacando, por exemplo, essa publicação da Igreja Católica, mas editada pela nossa Sociedade Bíblica. O título é Bíblia Sagrada, Método Lectio Divina. Essa é uma Bíblia comum, né? Ela é católica, mas ela tirando esse aspecto, ela é comum. Então, de todo esse material aqui, que é um livro pequeno, né, da palma da minha mão, então, esse livro, 90% que tem impresso é a Bíblia. Mas esses 10% tem os 69 livros, se não me engano, da Católica, todos comentados em termos das 4 ferramentas da Lectio Divina. Então, é precioso. Quem não gosta de ler encontra um pouquinho de dificuldade, ajudado pelo tamanho pequeno da letra. Mas, aonde eu exercitei aqui, é maravilhoso o material para te dar uma base, permitir você... Porque a gente fala assim, agora é hora de orar. Então, eles simulam orações. A pessoa que escreveu, foi uma equipe, ela leu, aí a leitura e a meditação tocaram o coração e eles oraram. 3, 4 orações e escreveram aqui. Cada membro da equipe fez uma oração, eles colocaram 4 exemplos de oração que surgiram da meditação. Em todos os livros, portanto, tem exemplos de orações. Muito bom. E a Igreja Católica adotou agora, todo católico é recomendado que ele aprenda a Lectio Divina. E nós queremos que a IPI seja um diferencial nesse sentido. Amém?
Muito Obrigado, bem. então. Olha, agradeço demais a você, reverenda, né? Está no caminho. Pelo menos fez teologia, né? Andréia, e que a gente vai continuar com essa pesquisa tão rica que é esse assunto, esse tema Lectio Muito Divina. bem. Agradeço ao Vamos, se reverendo Deus Rui aí quiser. pelo cuidado, Muito né? bem. Então, ótimo. Nosso desejo é que a gente tenha aí uma noite realmente abençoada, né? Serena. Podemos fazer antes de dormir, fazer esses exercícios aí de respiração, né? Enfim, ok? E eu quero pedir se a irmã Yasmin Menezes está em condições. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver, será que está em condições? Ai, tô sim. Deixa eu achar aqui. Olá, Isso, boa irmã noite. Yasmin. Boa noite. Boa noite. Vamos orar, sim. Isso, a irmã Yasmin vai orar e depois que ela terminar de orar, a gente apresenta quem é ela, mas vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e agradecemos, Senhor, por essa comunhão, por esse tempo aqui, ouvindo a palavra da Andréia, que com tanto carinho nos ensinou como praticar, como aprender a fazer a Lectio Divina, Senhor. Queremos mesmo, Senhor, aprender e crescer na intimidade contigo, Pai. Que o Senhor nos abençoe, abra mesmo os nossos olhos espirituais para caminharmos contigo, Senhor. Abençoa a Andréia e todos aqui presentes com uma noite tranquila e agradecemos, Senhor, por esse curso, por esses ensinamentos e por esse tempo que estivemos aqui à noite. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém, amém. Um forte abraço, então. Aqueles que vão se encorajar a me encarar até amanhã de manhã, ou amanhã à tarde, ou amanhã à noite. Mas, viu, gente? Então, eu creio que todos conhecem, né? Yasmin Menezes, é muito provável que seja aquela que é responsável por cuidar de você, né? É uma heroína na vida. Sabe? E é minha irmã também, né? Quer dizer, é uma coisa. É verdade. Mais 44 anos, né? Uma das linguagens românticas do Cântico dos Cânticos é minha amada, minha irmã, né? Então, muito bem. Um forte abraço, então. Ô, Edgar, nós não temos nada que falar um para o outro, não, né? Estamos à disposição. Se quiser dar uma olhada no material aí, nós estamos à disposição. Né? Então tá. Até amanhã. Tá, Deus abençoe. Obrigado, Juraci. Muito obrigado. Ieda, Ieda está aí, quietinha no cantinho. Andréia, é nóis, viu? Obrigado. Nós vamos trocando. Tamo junto. Tamo junto. Vamos sim. Vou preparar outro material aí. Tá bom, querida. Muito obrigado. Viu? Deus abençoe todos vocês. Maravilhoso. Amém, querida. Deus abençoe. Amém. Reverendo, boa noite. Deus abençoe, irmãos. A gente sai daqui com o coração cheio. Ai, que bênção. Amém. Muito bem. Deus o abençoe. Obrigada, pessoal. Deus abençoe. Obrigada, Andréia. Linda a sua aula. Amei. Eu que agradeço. Obrigada, Andréia. Valeu. Eu que agradeço.